Nós vamos falar hoje de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Mas antes de falarmos sobre ela, eu gostaria que você levasse seu pensamento ao Senhor agora e orasse comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar. Pedir ao Senhor, ó Deus, que sonda os corações, esquadrinha as mentes, para que venha sondar o nosso coração, para que venha conhecer o que há dentro de nós. O Senhor que sabe de tudo que nós necessitamos, o Senhor que conhece a palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo, Senhor, que nós a falemos. O Senhor nos criou, o Senhor nos fez e o Senhor nos conhece tão bem, Pai. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. O Senhor conhece essa mulher, Pai, que nessa hora me ouve. O Senhor se importa com ela, Deus, na sua singularidade, porque o Senhor é um Deus pessoal. O Senhor se importa conosco. Que o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, encher este coração agora de alegria, de paz. Eu não sei, Deus, como essa mulher chegou até essa hora, nesse dia. Não sei quais os problemas ela tem enfrentado. Eu não sei quais as situações têm inquietado a sua alma, o que tem preocupado a sua mente, que tem lhe roubado a paz. Mas eu quero nesta hora, em nome de Jesus, clamar pelo Teu poder, Senhor. Meu Deus, através do Espírito Santo, enchendo o seu lar. Deus, abençoando a sua família, abençoando, Senhor, os seus cônjuges, ó Deus, os filhos, ó Pai. Deus, guardando cada família, Senhor, representada na vida dessas mulheres, ó Pai, em Ti. Meu Deus, que o sangue do Cordeiro seja sobre as nossas vidas, Pai, impedindo a ação do inimigo contra nós. Em nome de Jesus nós oramos sobre a Tua palavra, pedindo ao Senhor, fale conosco, Pai, aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor, que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam sensíveis à Tua voz, que o nosso coração esteja receptivo para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, é uma mulher inspiradora e que me desafia muito na sua conduta de vida. Essa mulher só aparece em 3 situações na Bíblia, nos Evangelhos, e nas 3 vezes onde ela é citada, ela está literalmente aos pés de Jesus. O primeiro episódio é narrado em Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 ao 42, depois você vai conferir, onde Jesus, estando em Betânia, foi com os discípulos para a casa de Marta e Maria, e ali Jesus, assentado na sala com os discípulos, estava com eles Maria, assentada aos pés de Jesus, ouvindo ensinar. Porém, Marta, tão inquieta, de um lado para o outro, trabalhando, agitada, e ela questiona Jesus. Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja sozinha trabalhando? E Marta está aí sentada, com tantas coisas para fazer, e Jesus repreende Marta. Ele diz, Marta, Marta, você anda tão inquieta e tão ansiosa com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quantas vezes nós somos Marta, inquietas, agitadas, preocupadas com tantas coisas. Irmãs, temos vivido dias onde nós precisamos estar assentadas aos pés de Jesus para ouvi-lo nos ensinar. Precisamos aprender com o Senhor como proceder em cada situação da nossa vida, mas temos vivido dias mais difíceis. Estamos há 1 ano, irmãs, enfrentando essa pandemia, novas situações, novo estilo de vida, enfrentando perdas, lutos, enfermidade. Irmãos, quanta coisa tem acontecido. Se nós não pararmos para ouvir o Senhor, inclinar o nosso ouvido para aprender com Ele o que Ele tem para nos ensinar, nós não vamos conseguir vencer. As preocupações, elas vão nos sufocar.
Muitas vezes essa ansiedade que a mídia, as informações, as situações vêm lançando sobre a gente, é tanta informação, é tanta tragédia, é tanta coisa ruim que a gente ouve e nós ficamos inquietos, preocupados, não conseguimos parar para meditar na palavra do Senhor, não conseguimos ouvir a voz do Senhor porque a nossa alma está tão agitada que nós não conseguimos perceber quando o Senhor fala conosco. É tempo de aprender com Maria e escolhermos a boa parte, que é estar aos pés do Senhor. Nós só vamos conseguir, irmãs, passar por essa situação se nós estivermos aos pés do Senhor. Vamos escolher a boa parte. É uma escolha. Todos os dias eu posso levantar e mergulhar nas preocupações, nos problemas e ficar ansiosa, agitada, nervosa. Ou eu posso escolher ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Eu posso escolher ficar com a palavra do Senhor, né? E meditar naquilo e me encher de esperança, porque a palavra do Senhor diz lá em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É o que nós devemos fazer nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãs. Parar com a agitação e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. A outra referência que eu quero citar está em João, no capítulo 11, onde fala da ressurreição de Lázaro. Maria e Marta estavam enlutadas, irmãs, porque Lázaro havia adoecido e morrido. E Jesus só chegou depois de 4 dias que ele já havia morrido e sido sepultado. Aquelas irmãs estavam tristes, passando por uma situação terrível de luto. Quantas vezes somos acometidas por lutos? Não há uma família que nunca tenha experimentado um luto. Talvez o luto seja pela perda de alguém, o falecimento de alguém próximo, um parente ou um amigo, né? Muitas pessoas têm perdido familiares nesses dias. E o momento é de nos prostrarmos. Quando Jesus chegou até Betânia, naquela situação, Maria se jogou aos pés de Jesus e desabafou o que ela sentia. Ela lançou sobre o Senhor toda a sua angústia, ela chorou e Jesus chorou com ela a morte de Lázaro. Quando nós estamos passando por uma situação de perda, irmãs, talvez a perda ela não tenha sido de o falecimento de alguém, talvez seja de um relacionamento rompido, talvez, irmãs, seja de uma mudança. Tudo isso é luto na nossa vida. Quando nós saímos de um círculo de convivência e nos mudamos para outro, aquilo gera um luto no nosso coração, ficamos abatidas, angustiadas, e os questionamentos começam a chegar, né? Se o Senhor me amasse, se o Senhor se preocupasse realmente comigo, Ele não teria permitido eu passar por isso, o Senhor teria impedido essa situação. Né? No momento dos questionamentos, quando o Senhor não age no momento que nós queremos que Ele venha agir, nem da nossa forma, nós começamos a nos sentir frustrados e abandonados, né? Às vezes, a demora da resposta é pior que o próprio problema, porque nós começamos a duvidar de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor pode fazer algo em nosso favor. Mas naquele momento que Jesus chegou, que Maria se prostrou ali aos pés dele, ela recebeu o consolo do Senhor. E Jesus perguntou onde estava o corpo, o levaram até ali, ele mandou tirar a pedra. E ele deu a ordem para que Lázaro saísse para fora. Ele ressuscitou Lázaro após 4 dias de morte. Por que após 4 dias? Quando nós vamos estudar a Bíblia, irmãs, é importante a gente pesquisar a respeito da cultura daquele lugar, dos costumes daquela época. E havia uma crença entre os judeus de que depois da morte a alma ficava no corpo por 3 dias ainda. E que um homem sendo usado por Deus ainda poderia ressuscitar aquele morto até 3 dias.
Mas Jesus, para mostrar que ele não era um homem comum, mas que era Deus entre os homens, ele ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias com seu corpo em decomposição, para mostrar quem ele era, Deus andando entre os homens. Ali o Senhor operou um tremendo milagre. Depois daquela espera daquelas irmãs, elas puderam experimentar o glorioso milagre, a gloriosa manifestação do poder de Deus ali na pessoa de Jesus Cristo. Irmãs, não há lugar melhor para nós derramarmos o nosso lamento, a nossa dor, porque dos pés de Jesus, é dali que uma fonte de consolo jorra para dentro da nossa alma. Falar com uma pessoa, falar com outra, pode nos trazer um certo alívio, irmãs, mas somente quando nós derramamos a nossa alma aos pés do Senhor e nós contamos para Ele tudo o que estamos sentindo. Talvez nós não conseguimos nem expressar em palavras toda a dor que nós sentimos, nem verbalizar a nossa situação, mas o nosso choro, o nosso gemido, o nosso lamento, Ele entende, Ele compreende. A dor do luto, ela é consolada apenas pelo Senhor. Se você tem enfrentado uma situação assim, que você se derrame aos pés do Senhor. Coloque ali nos pés dele todo o seu lamento e o seu desabafo, e que o Senhor venha consolar o seu coração, venha trazer a resposta para o seu problema. Talvez não vai ser da forma que você idealiza que seja, mas vai ser da forma dele, porque ele é soberano e ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Ali ele mostrou que ele era Deus entre os homens. Deixe ele glorificar o nome dele através da sua vida, mulher. Continue crendo, continue derramando seu coração, continue chorando, continue desabafando para ele os seus problemas. O terceiro episódio é onde está descrito em Marcos, capítulo 14, nos versos 3 ao 9. É onde Jesus onde Maria ungiu a Jesus da cabeça aos pés, e ela enxugou os seus pés com os seus cabelos. Jesus, mais uma vez em Betânia, agora após a ressurreição de Lázaro, eles estavam na casa de um homem chamado Simão. Esse texto também é citado no Evangelho de João, no capítulo 12. E ali, Jesus assentado à mesa com os discípulos. As mesas naquela época, elas eram pequenas e as pessoas ficavam assentadas no chão com a perna para o lado e com os cotovelos sobre as mesas. E aí a Bíblia diz que Jesus estava debruçado sobre a mesa. Então Maria pegou um vaso de alabastro. O alabastro, irmãs, é uma pedra parecida com mármore, em tom rosa, e dentro daquele vaso tinha um perfume muito raro e muito caro. Na verdade, o autor Marcos, ele diz que era um perfume caríssimo. E o que ela faz? Ela quebra aquele vaso e derrama todo aquele nardo puro. Não era um perfume como esses que nós compramos, que tem uma mistura, que é um pouco da essência misturada em outros componentes. Não, ele era puro, era muito raro. Esse nardo, ele era extraído de umas raízes no Himalaia. E aquele vaso alabastro, ele vinha importado da Índia. Era algo muito precioso. E a Bíblia diz que diante disso, alguns dos presentes ficaram indignados e criticavam entre si e diziam: para que esse desperdício de um tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. E aí nós aprendemos. Jesus repreende aqueles homens e diz: deixai-a em paz.
ordenou-lhes Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo que estava ao seu alcance. Eu aprendo que ela fez tudo que pôde. Aqui no verso 8 do capítulo 14 de Marcos, diz que ela fez tudo que pôde para o Senhor. E isso me faz pensar, será que eu estou fazendo tudo que eu posso para o Senhor? Estudar sobre a vida dessa mulher, irmãs, mexeu muito comigo. Eu sei que passamos por diferentes fases na nossa vida, né? Como mulheres, nós nos doamos muito. Nós temos a responsabilidade de ser a guardiã da nossa casa, de servir o nosso esposo, cuidar dos nossos filhos. E em diferentes etapas da nossa vida, nós temos que começar a avaliar: será que eu tenho feito tudo o que eu posso para o Senhor? Será que eu tenho dado o meu melhor para o Senhor, como aquela mulher deu? Ela deu o que de melhor ela tinha. Irmãs, ela derramou sobre Jesus aquele nardo puro que equivalia a 1 ano de trabalho braçal. Cada gota daquele nardo equivalia a 1 dia de serviço. Era algo muito precioso. Será que nós temos dado o melhor do nosso tempo, do nosso talento, do nosso coração para o Senhor? Dentro da nossa condição, é claro, porque nem sempre o que é cobrado de mim é o que vai ser cobrado de você, mas dentro da minha condição, será que eu tenho dado o meu melhor para o Senhor? Será que eu tenho me sacrificado o que eu tenho de melhor para Deus? Porque aquele nardo, irmãs, ele era muito valioso, era muito caro. Quando as meninas, naquela época, completavam 12 anos, elas começavam a comprar, a família começava a comprar aquele nardo para quando ela fosse casar, ela pudesse usar aquele perfume na noite de núpcias. Era algo muito precioso. Então ela deu o que de melhor ela tinha e sacrificou algo que para ela era importante para agradar ao Senhor. Aqui diz, no verso 8, a mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo o mundo, será também proclamada a obra que essa mulher realizou. E isso para que ela seja sempre lembrada. Ela não se importou com as críticas. Ela não se importou com o que aqueles homens falavam, ela continuou. Ela não se preocupou com a indignação deles, com a murmuração, com a molestação. Eles ficaram muito bravos e eu creio que se Jesus não interferisse, eles tinham até mesmo agredido ela. Ela também fez somente para agradar ao Senhor Jesus. Ela não se preocupou se ao soltar os cabelos aquilo ia escandalizar. Quantas vezes nós queremos extravasar e fazer algo para o Senhor que chame a sua atenção, mas preocupamos com o que vão falar de nós. Ah, se eu chorar alto, se eu gritar aqui, o que vão falar de mim? Irmãs, não é tempo disso, é tempo de nos preocuparmos com o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Não vamos nos preocupar com o que as pessoas vão falar, com o que vão pensar ao nosso respeito, quando nós tivermos que chamar a atenção do Senhor. Porque quando nós o amamos, nós quebramos alguns protocolos, né? Nós não nos importamos com as opiniões. Eu aprendo que ela também fez o sacrifício e aquela oferta para a pessoa certa. Porque os discípulos, eles diziam assim, se vendêssemos, daria para trocar por 300 denários e ajudar os pobres. E Jesus disse, os pobres vocês vão ter sempre eles com vocês, mas e a mim?
Irmãs, Judas ele não estava preocupado com os pobres quando ele disse isso. Ele estava preocupado com o dinheiro, porque ele roubava. E nós aprendemos que as boas obras e a caridade, elas não podem salvar. Mas quando nós estamos salvos, as boas obras elas vão ser algo natural na nossa vida, né? Quando estamos salvos, isso nos leva a ajudar e abençoar os outros. Nós aprendemos também que aquele ato foi feito no tempo certo, porque estava na véspera da Páscoa, onde Jesus seria morto. E ela antecipou-se em ungir Jesus, porque depois da sua morte não haveria tempo de ele ter o seu corpo preparado para o sepultamento, porque a Bíblia nos relata que por volta das 3 da tarde foi que Jesus morreu, às 15 horas, por volta das 15 horas. E antes das 18 horas, ele já teria que estar sepultado. Então eu aprendo que ela o honrou no momento certo. Irmãs, quantas vezes nós vemos pessoas lamentando porque não disseram que amava enquanto podia, não demonstraram carinho, não honraram enquanto podiam. Agora é a hora de dizer que ama. Não vamos deixar perder as pessoas para que nós venhamos demonstrar o nosso amor, que nós venhamos demonstrar honra para as pessoas que nós amamos. Tem uma frase que me faz refletir muito, que diz que a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Nós deixamos muitas vezes para honrar as pessoas depois que elas se vão, depois que nós as perdemos, ao invés de termos demonstrado enquanto havia vida, enquanto podíamos falar. Muitas vezes somos criados no meio de famílias que não têm essa liberdade de demonstrar carinho, de dizer que ama. Pessoas são retraídas, sentem vergonha de demonstrar o que sentem, o carinho, o amor. Agora é o tempo de demonstrar, irmãs. Não vamos perder a oportunidade de abraçar, de beijar, de dizer o quanto as pessoas são importantes para a nossa vida. E eu aprendo também que a atitude daquela mulher, ela reflete para a eternidade, porque no verso 9 do capítulo 14 de Marcos diz assim: com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo o mundo, será também proclamada a obra que essa mulher realizou. Isso para que ela seja sempre lembrada. O nosso Deus é um Deus geracional. Deus se importa com as gerações. E não é à toa que nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós precisamos deixar esse legado para os nossos filhos e fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, contar as maravilhas do Senhor para os nossos filhos. Uma geração anunciará as maravilhas do Senhor para a próxima geração, através da nossa vida, através do nosso dia a dia, através das nossas orações. Irmãs, as nossas orações, elas ecoam pela eternidade. Orações de pessoas que já faleceram há muitos anos, estão sendo respondidas no nosso tempo. Muitas pessoas oraram por nós e hoje já não estão mais entre nós, mas o Senhor, Ele tem o desejo de nos usar para que pessoas sejam abençoadas. Cada vida, irmãs, que nós influenciamos de uma forma positiva, pessoas que nós ajudamos, elas têm as vidas transformadas pelo poder de Deus, e as famílias, os filhos que virão a partir dessa pessoa, as famílias que serão formadas, elas sofrerão o impacto do poder da palavra de Deus, porque você se permitiu ser usada pelo Senhor para ajudar aquela família, para levar o amor de Deus para aquela pessoa. Muitas vidas são impactadas, são transformadas através de uma pessoa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a nossa atitude seja como a de Maria, que escolheu estar aos pés do Senhor, no momento de aprender e ouvir o que o Senhor tinha para ensinar. No momento da dor e da tristeza, ela se derramou aos pés do Senhor
e também no momento de gratidão, porque o ato de Maria foi uma expressa gratidão do que o Senhor tinha feito na vida de Lázaro. Que saibamos nos achegar ao Senhor e estar constantemente aos seus pés. Que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus.